Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Radar da Semana, né? Esse programa aqui que eu vou começar a fazer, né? Falando aí um pouquinho sobre o que eu tô vendo, né, para a próxima semana e alguns dos movimentos que aconteceram na semana passada. Começando, o que me chamou muita atenção é WZTF de Brasil lá fora. Vem se segurando na média móvel de 200 e também em patamares aí de suporte, né? Ele vem tentando perder esse patamar de suporte, mas está encontrando dificuldade para romper essa região. Já teve o cruzamento da média móvel de 9,21, né? A gente tem esse canalzinho de baixa aqui, né? Mas EWZ vem se segurando muito bem e vem se comportando bem interessante aí na defesa desse patamar, né? Dow Jones, movimentação de forte alta essa semana, teve volume baixo, mas mais uma barra consecutiva de alta. A gente teve S&P 500 também, né, uma movimentação de alta. Nasdaq, né, a gente já teve a correção na média. E aqui tem uma barrinha ignorada, né, então caso acelere aqui, rompe essa máxima, continuação de movimentação. FTSE 100 chama a atenção, né, que rompeu aqui essa região de resistência e acelerou com uma barra de ignição, com o rompimento, né, de um patamar de suporte. E essa semana violou a máxima, mas se segurou, né? Então, caso, né, acione aí essa barra ignorada, pode acelerar a movimentação. A gente tem Nikkei, né, com uma barra de queda após uma movimentação forte, né? Também uma barrinha ignorada. E caso acione aí, pode ficar bem interessante essa movimentação. Vale salientar que semana que vem, né, na próxima semana, tem bastante aí dados importantes. Tem PMI nos Estados Unidos segunda-feira, tem IPC, né, na terça-feira, oferta de emprego nos Estados Unidos na terça-feira, IPC, né, quarta-feira na zona do euro, tem produção industrial aqui no Brasil na terça-feira, temos PMI também na quarta-feira nos Estados Unidos e, claro, né, o maior destaque, né, é para sexta-feira o payroll, né? Então, relatório de emprego nos Estados Unidos que pode trazer bastante volatilidade e vai dando aí mais indícios para as próximas decisões da taxa de juros lá nos Estados Unidos. Eu trouxe aqui, né, que no dia 25 e 26 da semana passada, a gente teve saída, né, de fluxo estrangeiro abaixo aí de uma média de 28 períodos, né? A gente pode ver aqui nesse histograma, né? Então saiu bastante aí dinheiro, né, estrangeiro da nossa bolsa. Então só a título de curiosidade, então isso aí pode trazer um baixo volume, né, para nossa bolsa. Então, agora vamos falar um pouquinho do nosso Ibovespa. Ibovespa no gráfico semanal, né, fecha em alta, uma alta aí de 0,85, né, se segurando aí em patamares de suporte, né? Então bem interessante, o Ibovespa começa a fazer uma lateralização, ao meu ver, né, e está se segurando nessa região aí bem interessante. Se ele perder esse fundo aqui, acredita aí que o próximo patamar de suporte seja ali o 122.700, né, que é a região de retração desta última pernada de alta que a gente teve e também destes topos anteriores aí do Ibovespa. Para acreditar nessa movimentação mais forte de alta, precisa ter um rompimento desse topo aqui anterior e a continuação dessa movimentação, né? Quando a gente vem para o gráfico diário, a gente já vê, né, nesse curtíssimo prazo aqui zigue-zagues de alta. Eu até estava um pouco mais otimista porque a gente tinha fundos mais altos e topos mais altos, mas na quarta-feira perdeu aqui essa mínima aqui e pode estar querendo começar a fazer um padrão de alargamento, tá? Notem que o volume ainda é baixo, então fica um pouco desconfortável esse sinal e não fica tão claro essas defesas aí do movimento de compra, né? Utilities, né? O índice de utilities fechou ali no 0 a 0, né? Fechou no 0 a 0.
Tá interessante, né? Na verdade, uma queda de 0,09. Tá interessante essa movimentação porque faz um impulso, rompendo essa região de resistência. Tá fazendo uma correção bem interessante até a média de 21 e começou a dar sinais de término de correção com volume acima da média. Precisamos ter o acionamento, né? O acionamento aí rompendo essa máxima pode ficar interessante. Já num gráfico diário, também a gente já pode ver a tentativa de formação do zigue-zague de alta. Impulso, correção até as médias e a tentativa de montar o pivô. Montando esse pivô, fica bem interessante aí essa movimentação aí no índice de utilities. No índice, né, que faz o composto às ações, que me chama a atenção é SAPR11. Vem chamando a atenção porque o ativo faz uma movimentação forte de alta e faz uma correção nesta região, que se a gente puxar aqui uma retração do topo ao fundo, dá ali na retração de 50% dessa movimentação aqui. Então, eu gosto dessa retração de 50% e a gente vê a defesa muito forte aí dos compradores nessa região. Volume um pouco a desejar, mas caso o ativo rompa ali os 26,59, acredito que ele possa fazer uma parcial interessante aí de 1 para 1 e romper esse topo aqui, e aí poderia ficar acompanhando aí, até conduzindo pela média móvel de 9 ou pelo stop ETR. Mas bem interessante essa PR11. E do índice ali de utilities, esse aí é o único ativo que eu achei interessante. Vamos dar uma olhada no índice de small. O índice de small é uma movimentação de alta, né? No gráfico semanal. O que me chama a atenção é que ele tem topos no mesmo nível e fundo cada vez mais altos, né? Então isso me mostra a perda da força dos compradores. Então isso me mostra o que os compradores... me mostra a fraqueza dos vendedores. Por quê? A gente tem aqui os compradores levando até o mesmo nível e os vendedores conseguindo cada vez menos levar o preço para baixo. Então a gente veio, tocou só até aqui, os compradores levaram o preço até o mesmo patamar e os vendedores levaram até aqui. Então caso ele comece a acelerar, fica bem interessante, ainda mais se ele romper ali os 2.365. Pessoal, vou me desculpar se tiver algum errinho, tá? Eu tô tocando direto aqui, até para não perder nada, e também não vou editar esse vídeo, porque esse vídeo é justamente para trazer o conteúdo para vocês, tá? Então, fiquem atentos aí, se tiver algum errinho, não tem problema, vamos seguir, eu vou corrigindo aqui e a gente vai tocando, tá? Em small, né? Quais são os ativos que me chamaram a atenção? Anima me chama a atenção. Olha o que ela faz no gráfico semanal, né? Lembra que a gente viu no índice de small? Ó, preço no mesmo patamar e vendedores cada vez mais fracos. Aqui já rompeu e fez a correção. Então, caso rompa a máxima desse candle, stop abaixo da mínima, a gente consegue fazer uma parcial de 1 para 1 e tentar levar até a média móvel de 200. Né? Falta um pouco de volume, mas chama muito a atenção, Anima, essa movimentação. Arezo, né? Arezo também chama a atenção. Olha a barra que Arezo fez. Volume um pouco fraco, né? Um pouquinho abaixo da média. Mas chama a atenção essa barra de ignição, passando aí para cima da média móvel de 9, 21, né? Em patamares de suporte. Então chama a atenção, quando a gente vê num gráfico diário, a gente já vê zigue-zagues ascendentes, né? Então pode chamar bastante a atenção aí, fazer uma movimentação de valorização Arezo, né? Tem que cuidar com a média móvel de 200 dias, mas no gráfico semanal a média está lá para cima. Então chama bastante atenção esse patamar de suporte, ainda mais para quem está tentando tomar posição nesse ativo e gosta dele, né? Outro ativo que me chama a atenção é SEAB, né?
Se abre uma barra de ignição com volume na média, rompendo o topo anterior e rompendo região de resistência, né? Então chama muito a atenção caso esse ativo supere a máxima da semana passada. Fica bem interessante essa movimentação. Multilaser também chamou a minha atenção. Olha aqui que Multilaser fez, né? A gente vinha olhando esse ativo num gráfico diário e eu vinha falando que o rompimento dos 2,30 ali seria o ponto mais interessante do ativo. Na quinta-feira o ativo fez uma barra bem ampla, uma barra elefante, né? Com volume bem forte. E no semanal fica bem interessante essa movimentação, né? Então, caso ele acione aí, passe da máxima da semana passada, fica bem interessante essa movimentação aí, né? Tegma também chama a atenção, vem fazendo zigue-zagues de alta, rompe, né, o topo anterior, volta para dentro, chega perto da média de 21 e olha a voltada que deu o ativo, né? Então, na superação da máxima dessa semana, pode chamar a atenção esse ativo, hein? Bem interessante essa correção, bem forte. Se ele romper ali a máxima ali nos 28,32, acima dos 28,32, 28,36, né? Esse ativo rompe esses topos anteriores e dá indícios aí de continuação de movimentação, tá? Bem interessante aí, tem espaço esse ativo. Agora no índice de consumo, a gente vê aí formação aí de um triângulo simétrico, né? Um pouco meio estranho esse triângulo simétrico, né? Mas está um pouco mais complexa essa movimentação. A gente precisa ver o índice de consumo romper essa linha de tendência de baixa, né, para dar indícios de uma movimentação mais forte de alta, né? Então, no gráfico semanal a gente vê aí um pouco mais complexo e no diário, né, a gente também vê essa movimentação mais complexa e ainda mais que a gente começa a ter aqui um padrãozinho de alargamento no curtíssimo, né, fundos mais baixos e topos mais altos, podendo ficar um pouco mais entroncado aí o índice, né? E no setor aí os ativos do composto, eu vi Ambev chama a atenção, fazendo um candle que dá um indício de um possível retorno à média, né, chegando em patamar de suporte, respeitando os 12,31. Então, caso supere essa máxima, pode ficar bem interessante, né? Bem interessante mesmo. Outro ativo, Alpa 4. Alpa 4, o ativo tentou romper essa região de topos anteriores, chegou a fechar a semana acima, voltou, corrigiu até a média, tentou ir para baixo, segurou muito bem, né? E é um ativo que eu falei na semana passada, então pode estar fazendo o quê? 1, 2, 3 de compra. Então, na superação dessa semana, stop abaixo desse fundo aqui anterior, parcial de 1 para 1 e continua aí e conduz esse ativo. Um outro ativo também que chama a atenção, Lojas Renner. Lojas Renner no gráfico semanal já rompe essa linha de tendência de baixa dentro desse canal, né? E faz aqui um pivôzinho de alta. O que me deixa um pouco desconfortável é o volume dessa semana, um volume bem fraco, né? E no gráfico diário está um pouco bagunçado. Mas no semanal essa movimentação fica mais claro aí para nós. E na superação dessa máxima aí pode continuar a subir. IMAT, índice de materiais básicos dentro aí de um movimento um pouco mais altista, né, conduzido pela média móvel de 200. Se a gente viu uma barra fazendo aqui um zigue-zague de alta, não dá para chamar uma barra de ignição porque falta volume, deixa a longa sombra superior, mas a gente viu nessa semana aí que fechou agora um candle aí que tentou voltar para baixo desse topo anterior e negou, né? Ficou bem interessante. Num gráfico diário, a gente já vê os zigue-zagues de alta bem interessante, né? E, pô, marcou bonito aqui esse fundinho aqui, né? Ficou bem interessante essa movimentação. E no IMAT, o ativo que me chama a atenção é Semin 3, né? Semig aí chegando na retração quase de 618. Eu acho que já é uma retração um pouco ampla demais, né, pro ativo, mas levando em consideração esta movimentação forte de alta,
eu acho que dá para aceitar um pouco mais dessa correção, tá? E tá chegando perto, né? Está tentando violar esse ponto aqui de topos anteriores e tá tendo dificuldade, né? Me falta um pouco de volume, mas caso o ativo rompa aí essa máxima dessa semana, pode começar a acelerar a movimentação de alta. E a gente pode ficar atento, né? E seria mais interessante ver um pivôzinho de alta, pelo menos no gráfico diário, ou, né, para quem está mais atento, num gráfico de 60 minutos. Mas eu acho que eu prefiro no gráfico diário, tá? Mas chama a atenção sim, tá? E IMOB, né? Vamos falar um pouquinho do IMOB. IMOB vem topos nos mesmos níveis, fundos mais altos, né? E depois que rompeu essa região aqui de resistência. Tá meio complexo aqui, né? Pode começar a fazer um triângulo simétrico. Tá um pouco mais complexa essa movimentação do IMOB. No gráfico diário, a gente já viu aqui até um topinho duplo, né? Mas com dificuldade, né, de perder aí esses patamares aqui de fundos anteriores. Então, se fizer uma barra de ignição, rompendo esse topinho anterior, fica bem atrativo aí IMOB, né? E o que chama a atenção é plano e plano, chama a atenção ali, fazendo um engolfo de alta aí. Volume baixo, mas chega na média móvel de 9, topos anteriores, faz um engolfo de alta. Então chama bastante a atenção plano e plano, tá? Bastante interessante. Um ativo que me chamou a atenção, pessoal, é Dexo. Dexo, no gráfico semanal, barrinha ignorada, né? Depois de uma barra de ignição, e aqui a gente tem volume acima da média, rompendo o topo anterior, depois de tentar romper essa região, né? Faz um rompimento falso, vamos dizer assim, e agora faz uma barra ignorada. Gosto, tá? Gostei bastante da movimentação deste ativo. Melk 3, né, acima ali desse rompimento aqui, dessas máximas, também pode chamar a atenção. Então é um ativo que dá para ficar um pouco atento aí no gráfico diário nessa semana, para ver se ele fecha acima aí e dá uma oportunidade. E outro ativo, Profarma, né, um ativo que vem fazendo aí uma tentativa do rompimento ali dos 5,90, né? E se romper tem uma região de resistência logo à frente, nos R$6, mas é um ativo que de repente dá para levar pelo diário, uma vez que ele já conseguiu até romper essa linha de tendência de baixa aqui de curtíssimo prazo, que é até um canalzinho de baixa, né? Que ele rompe aí com um volume forte. Então dá para ficar atento aí nesse ativo, ainda mais se ele fizer um respiro até a média e vier tentar romper aí os 5,80. Acho que seria uma boa oportunidade para a semana, tá? Pessoal, fico com vocês por aqui. A minha intenção mesmo é trazer os destaques. Bota aqui embaixo se você gostou ou, né, se ficou com alguma dúvida. Tem o link do grupo do Telegram. Tem um grupo do Telegram exclusivo lá onde eu boto notícia, boto os ativos que eu acho interessante. Então, clica aqui no link, entra lá no grupo. Se ficou com dúvida, manda lá que a gente sana ou coloca aqui também que eu vou respondendo aí na medida do possível. Mas lá no grupo, claro, a interação é muito mais perto e a gente responde, eu consigo responder mais rápido. Então, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Excelente semana, bons negócios e um abraço a todos. Tchau, tchau.